aconteceu algo muito importante no mercado editorial brasileiro que talvez tenha passado um pouco despercebido pela maioria das pessoas, que foi a completude da obra toda do Fyodor Dostoiévski, o grande escritor russo, um dos principais escritores da história da humanidade. Está toda lançada aqui no Brasil. A editora 34 concluiu esse projeto, lançando Escritos da Casa Morta no final do ano passado. Comentei isso com vocês no nosso vídeo de retrospectiva, eu destaquei isso como um dos principais lançamentos de 2020. E estou fazendo esse vídeo para a gente comentar sobre esse feito, né? A gente vem discutindo muito aqui que é um mercado editorial em crise, que todos os problemas, todo mundo fala dos problemas, mas a gente tem que lembrar de feitos como esses, diante de um cenário tão difícil, né? De fato, a gente precisa comentar e celebrar a competência de trazer a obra de um dos maiores escritores de todos os tempos. E eu caí na postagem do blog do Lucas, do Diário de Leitura, que tem um canal aqui no YouTube, eu já acompanho há muito tempo. Nem sabia que ele tinha blog na realidade. Ele fez uma lista completa de toda a obra do Dostoiévski, todas as 23 obras lançadas pela 34, e colocou também, muito bacana, uma estimativa de investimento, caso você queira comprar tanto pela Amazon e quanto diretamente com a editora. E lembrando, eu faço uma ressalva que a editora sempre tem, a editora 34 sempre tem promoções, 50% ou mais, frete também muito competitivo, então você pode acompanhar. A maioria dos livros que eu tenho aqui foram comprados diretamente no site da editora 34, há muitos anos eu venho tentando ter a obra do Dostoiévski aqui. Eu devo ter em torno, vou mostrar para vocês ao final do vídeo cada um deles, eu devo ter em torno de 17, 18 livros. Desses 17, 18 eu li pouco, eu li 5. A maioria deles foram as novelas curtas, né? Dos grandes romances eu só li um, que foi o Crime e Castigo. Mas enfim, aos pouquinhos a gente vai fazendo a leitura de cada um deles. E também o Yuri, do Livrada, ele fez um comentário num dos vídeos dele, eu não lembro exatamente qual, acho que foi algum vídeo do qual ele ressaltou isso também. Então o Yuri e o Lucas foram as pessoas que comentaram e me inspiraram a fazer esse vídeo também. E confiram, vou deixar uma outra dica aqui, tá tudo aqui no box de descrição para você conferir. Uma entrevista que o Yuri fez com o editor da TV4, Cid Piquet, contando sobre a coleção Leste, né? Porque cada uma dessas obras, elas compõem, elas são um volume da coleção Leste. Aqui, ó, para vocês darem uma olhadinha. E o Cid Piquet, através dessa entrevista para o Yuri, ele comenta a história da coleção Leste, que foi mudando ao longo do tempo, né? E também a questão das traduções, que a 34 ficou muito marcada por ser uma editora que investiu nesse projeto de trazer traduções diretas. Também conta como a própria coleção foi mudando ao longo do tempo. Ela é dos anos 2000, assim, então já tem um bom tempo que está aí no mercado, oferecendo vários escritores russos, escritores do leste europeu. Ela mantém um projeto gráfico todo padronizado, né? Isso é muito importante, as capas, lombadas, isso é interessante para um projeto de uma coleção. Talvez tirando só a Exposição das Rosas, que é a primeira edição, acho que saiu uma capa amarela, mas nas demais edições é a capa de fundo branco. Vou deixar a imagem dela aparecendo por aqui, só para você ver a título de comparação. Mas em geral ela manteve desde sempre uma linha de um projeto gráfico, né? Até as próprias ilustrações que algumas dessas obras têm, elas também seguem um trabalho. E principalmente, né, ela trouxe essa questão da tradução direta, que começou lá atrás aqui no Brasil com o Boris Schneiderman, nos anos 40. Ele fez trabalhos para a editora VEC, traduzindo direto do russo e depois para a editora José Olímpio. Então, ao longo de muitas décadas, ele já vinha batalhando com isso, e a editora 34 abraçou isso também, não só com o Boris Schneiderman, mas com o Paulo Bezerra, a Fátima Bianchi, o Lucas Simone e muitos outros nomes, né? A editora 34 trouxe para o mercado brasileiro especialistas mesmo, caras que entendem ali do projeto do escritor, da completude da obra do escritor, não só do Dostoiévski, mas também dessas traduções, né? E isso facilita e dá muita qualidade ao trabalho da editora e do próprio tradutor, claro. E muitos desses livros tinham traduções indiretas, né? Aqui no Brasil, alguns dessas obras nem vinha, né? Foi um projeto muito ousado da 34 de trazer todos, porque alguns, comercialmente falando, não tem tanto apelo do público como tem, por exemplo, os Irmãos Karamazov ou Crime e Castigo, né? Mas mesmo assim a editora trabalhou um projeto e trouxe todos, né? Essas traduções, antigamente elas vinham, passavam pelo francês, do russo para o francês, do francês para o português,
E aí é que já vinham nessa linha telefônica, né? A forma geral do livro está lá, mas os detalhes, as pequenas nuances não eram captados no final dessa chamada, dessa linha telefônica, como o próprio Cid Piquet declara. E também não só do francês, né, mas também traduções diretas do inglês. E felizmente aqui no mercado editorial brasileiro, os próprios leitores já cobram isso das editoras, né? Isso é muito interessante, essa posição dos leitores de perguntar, de questionar se é tradução direta. Isso é uma exigência muito boa, isso reforça também a qualidade dos nossos tradutores. E era isso que eu queria destacar esse monumental trabalho da editora 34, trazendo a obra completa do Dostoiévski, como eu queria que trouxesse de tantos outros escritores, não só a 34, mas também outras editoras se empenhassem em trazer a obra completa de autores. É muito difícil ainda assim aqui de alguns escritores clássicos a gente ter tudo, mas em geral as editoras se esforçam e é muito bacana a gente conferir uma notícia como essa, né? E é claro, eu vou apresentar para vocês obra a obra, capa a capa, cada um desses livros que eu tenho aqui. Eu não tenho todos, né? Mas as outras obras que eu não tenho, eu vou deixar a fotinha para você acompanhar e anotar, fazer sua listinha também. Lembrando, confere o outro material complementar que está todo aqui no box de descrição dos nossos colegas que produziram sobre esse assunto também. Bom, pessoal, separei todos eles aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí, estou fazendo meio que uma gambiarra aqui para poder mostrar a vocês. Mas vamos lá, vou mostrar capa a capa, apresentar a vocês cada um desses livros. Vocês já podem ler aí pela lombada. Nós temos aqui Os Demônios, tradução do Paulo Bezerra. Esse faz parte dos grandes romances do Dostoiévski. Humilhados e Ofendidos, tradução da Fátima Bianchi. Memórias do Subsolo, um dos mais importantes livros do Dostoiévski, tradução do Boris Schneiderman. Duas narrativas fantásticas, Adócio e o Sonho de um Homem Ridículo, tradução do Vadim Nitin. Gente Pobre, com tradução da Fátima Bianchi. Noites Brancas, tradução do Nivaldo dos Santos. Todos eles, ó, reparem que mantém o mesmo projeto gráfico, é bem interessante isso. Só as lombadas só mudam a cor, dá até para fazer um degradê na estante, fica bem bacana. O Bobok, com tradução do Paulo Bezerra, que eu acho que o Paulo Bezerra é o que mais tem traduções assinadas por ele do Dostoiévski. E de Stepanchikov e Seus Habitantes, tradução do Lucas Simone. Deixa eu ir descendo mais um pouquinho aqui, peraí. Opa, melhorou. Vamos lá. Dois Sonhos, O Sonho do Titio e Sonho de Petersburgo em verso e prosa, Paulo Bezerra também. O Eterno Marido, tradução do Boris Schneiderman. Um Pequeno Herói, tradução da Fátima Bianchi. Um Jogador, com tradução do Schneiderman também. Uma História Desagradável, tradução de Priscila Marx. O Crocodilo e Noites de Inverno sob Impressões de Verão, tradução do Schneiderman. O Crime e Castigo, com tradução do Paulo Bezerra. Contos Reunidos, apresentação da Fátima Bianchi e tradução da Priscila Marx e outros. Os Irmãos Karamazov, com tradução do Paulo Bezerra, em 2 volumes. Eu acho que, se eu não me engano, a editora 34 lançou um volume único. O Idiota, com tradução também do Paulo Bezerra. E por fim, dos livros que eu tenho aqui, O Adolescente, com tradução também do Paulo Bezerra. Bom, pessoal, é isso. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Conhece o nosso Clube Mais Seleção, tem um linkzinho aqui para você conhecer também e é uma série de benefícios. Mas se você não puder fazer a assinatura mensal do Clube Mais Seleção, faz uma doação via Pix aí, transfere aí uns 5 mil reais pra gente, hoje, agora, abrindo o aplicativo do seu banco, que a gente vai ficar muito contente. É isso aí, pessoal, valeu!